Oi pessoal, nesse vídeo eu quero fazer um pequeno tutorial sobre como produzir gráficos usando o pacote Seaborn. O pacote Seaborn ele é baseado no Matplotlib, que é um outro pacote muito famoso para fazer gráficos no Python. Só que a ideia do Seaborn é que ele seja um pouco mais direto, né? Que o código seja um pouco menor do que o código do Matplotlib, que foi o primeiro pacote do Python para fazer gráficos e é extremamente poderoso. Só que ele requer vários ajustes, né? E é muito interessante aprender a usar o Matplotlib porque ele permite muita flexibilidade na hora de produzir os gráficos. E aí a ideia do Seaborn é ser um pouco mais direto. Mesmo baseado no Matplotlib, ele permite vários ajustes, várias formas de modificar os gráficos, mas ele tem esse conceito, né, de ser um pouco mais direto. E aí eu vou continuar usando, né, o mesmo conjunto de dados que a gente vem usando nos últimos vídeos, que é dados de sinistros, né, de seguros de automóveis. Aí eu mantive os links aqui que a gente tem usado. Eu já deixei várias coisas carregadas, porque como vocês já viram, né, alguns desses códigos aqui demoram um pouco a rodar, né, porque o nosso conjunto de dados é relativamente grande, tem mais de 3 milhões de observações. Então eu já deixei algumas coisas já pré-carregadas já para adiantar aqui para a gente. Mas o que apareceu de novidade aqui, na hora de importar os pacotes, eu incluí aqui os dois, né? Os dois pacotes que eu comentei de gráficos, que é o Seaborn, que a gente vai usar SNS como o apelido dele, e o Matplotlib, que é o PLT. E aí eu fiz aqui a leitura dos microdados, né? Como a gente já tem feito. Então a planilha CSV está aqui, né? Que é aquela planilha de sinistros. A visão geral dos dados, né? Para a gente visualizar como eles estavam, né, como eles estão na sua forma original, sem as alterações que a gente já fez, né, das trocas dos códigos pelos nomes. E aí eu tenho aqui 3.747.000 linhas e um pouco mais, e 24 variáveis. Então, essas linhas se referem aos sinistros que ocorreram lá em 2020, que eu acho que é do segundo semestre. Não tenho certeza, tem que verificar isso, mas eu acho que é isso. E aí eu coloquei os ajustes já vistos aqui, que são coisas que a gente fez nos outros vídeos e eu deixei aqui de forma mais concisa. Novamente, vou deixar na descrição o link para esse notebook aqui, para que vocês possam reproduzir e fazer as alterações que vocês desejarem. Então, os ajustes já vistos que a gente fez, né, são para a variável região, né, que a gente fez algumas limpezas. A gente criou a variável data e a variável idade. E aí a gente fez alguns ajustes, né, nessas variáveis, e aí a gente caiu aí para 3.747.000 linhas, praticamente exatas, né? E aí depois, quando a gente usou dicionários, que foi o vídeo anterior, para substituir os códigos por categorias, eu coloquei aqui de uma forma mais resumida, cada célula se refere a uma variável. Então eu tenho aqui uma variável por célula com todas as modificações que a gente fez, as substituições, e aí estão todas realizadas aqui. Eu acho que não tem nenhuma novidade aqui. Eu acredito que a variável causa. Causa foi uma que a gente ainda não tinha trabalhado. Então, a variável causa do sinistro está aqui, né, a contagem, e aí eu olhando no manual da SUSEP, né, a gente vê aqui a causa do sinistro, que está descrita na tabela 6.5, que é essa aqui. Então eu criei o dicionário com as opções que existem, e aí eu percebi aqui que o código 8 não está descrito lá no manual, só tem uma ocorrência, e aí quando apareceu 8 também eu troquei por outros, né, que são outras causas que não fossem essas aqui. Roubo, furto separados, colisão, incêndio, assistência, etc. Aí eu só pedi aqui o dados describe para dar uma olhada geral e é isso, né? Então depois das substituições pedi um sample aqui
para ver como é que estavam essas substituições e parecia tá tudo ok, né? Todas as substituições foram feitas. E aí o nosso data frame ficou um pouquinho mais pesado, né? Porque agora, ao invés dos códigos, a gente tem essas strings aí. E as colunas que nós temos, as variáveis que nós temos são essas, porque a gente criou mais algumas, né? Eu até descrevi aqui, porque na hora da gente fazer os gráficos, a gente tem opções para variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As quantitativas a gente vai ter números, claro, né, quantidades, e esse conjunto de dados ele tem algumas particularidades, que ele tem mais variáveis categóricas ou qualitativas do que quantitativas. Então, realmente números aqui eu vou ter ano do veículo, né, o modelo, ano do modelo, a indenização paga, o valor salvado e a idade, que foi uma que a gente criou a partir da data de nascimento. Teriam outras que a gente poderia criar a partir das variáveis que a gente já tem, mas com o que a gente fez até agora é o que a gente tem. E tem o valor do ressarcimento também, que eu acho que é uma variável que não tem muitos valores disponíveis. Mas as que eu separei foram essas 4 aqui do tipo quantitativas. E as qualitativas são praticamente todas as outras, né? A modalidade do seguro, o tipo do produto, cobertura, modelo do carro, categoria, região, etc. Aí sim, vamos começar com os gráficos, né, do Seaborn. Eu deixei aqui o link para o tutorial, que tem muitas informações aqui no tutorial do Seaborn. Então tá dentro lá do PyData, a gente tem aqui várias informações, né, vários itens aqui, né, o menu que a gente pode explorar. Tem a introdução, várias coisas aqui de como utilizar vários tipos de gráficos. Então, assim, aqui no vídeo eu não vou mostrar todos, mas é possível a gente fazer vários tipos de gráficos e aí quem tiver interesse em explorar melhor o Seaborn, temos aqui um tutorial e várias outras coisas que a gente pode pesquisar, né? O Stack Overflow, por exemplo, tem várias questões em torno de gráficos, né? Incluindo o Seaborn e o Matplotlib. Então, é possível descobrir praticamente qualquer coisa que a gente queira fazer usando os fóruns e usando as documentações dos pacotes, né? Então, quando eu estou usando o Seaborn aqui, eu vou colocar aqui o tema padrão. Então, vou aplicar aqui, né, essa função de aplicar o tema padrão. E tem alguns estilos que a gente pode usar, que aí a gente pode ter linhas de fundo nos gráficos ou não. E aí eu escolhi o white, que aí é o fundo branco, sem linha nenhuma. Então eu vou deixar assim, quem quiser explorar as opções aqui do estilo estão aqui, basta trocar para algumas que vocês queiram. Bem, quando a gente vai lidar com dados reais, né, diferente dos dados já prontos, didáticos, para a gente poder utilizar, por exemplo, no tutorial do Seaborn aqui, eles dão várias opções de conjuntos de dados que podem ser usados e que estão bonitinhos lá, funcionando, né? No caso de dados reais, a gente tem várias particularidades, né, que são os dados reais. E aí, mesmo a gente fazendo limpezas e coisas que a gente já preparou, algumas coisas ficaram e que podem atrapalhar os nossos gráficos. Por exemplo, a gente tem valores de indenização que são negativos, pode ser por algum erro na hora de inserir, algumas ocorrências de idade faltantes que a gente substituiu anteriormente aí nesse notebook por não informada quando a gente não tinha a data de nascimento da pessoa. Ano do modelo do veículo 0, que provavelmente é quando não tinha essa informação na seguradora, né, quem cadastrou os dados. Sexo igual a 0, ao invés de feminino, masculino colocou 0 porque não tinha essa informação. Valor salvado negativo. O que é o valor salvado? Só um parêntese aqui, né? Eu coloquei aqui a explicação. É o valor do automóvel cujo sinistro foi regularizado como perda total e ainda tem algum valor de mercado. Então, quando dá perda total no automóvel, o que ainda vale, né, nesse automóvel? Aí seja para fazer algum tipo de reparação ou para ficar com as peças. Então, quanto que ele ainda vale no mercado depois de ter dado perda total?
Então, o valor salvado é isso. Aí eu coloquei só uma observação aqui, que os que forem iguais a zero, a gente vai manter quando o valor salvado for zero. Porque só existe valor salvado se deu perda total. E muitas vezes o sinistro não acontece como perda total, né? A gente pode ter aí uma colisão, pode ter algum tipo de avaria no automóvel que não gerou perda total e não vai ter valor salvado. Então o valor salvado vai ser zero. Então a gente vai manter esses valores. Agora os valores negativos vamos tirar, porque não sei, né, se esse valor negativo é só um sinal que ficou errado ou se tem algum outro problema. Então, eu vou fazer uma filtragem aqui. Primeiro, eu vou criar um novo objeto chamado df1, que vai ser a cópia do meu conjunto de dados. Eu vou trocar aquelas idades que a gente chamou de não informada, eu vou colocar como zero, porque daí depois eu vou desconsiderar na hora de fazer os gráficos. Então, de novo, eu vou voltar o não informada para zero, né, usando a função replace aqui que a gente já viu. E aqui eu vou usar a função query, aí deu até um espaço aqui, para fazer essas filtragens que eu comentei com vocês, que são alguns problemas que a gente não quer nos nossos gráficos. Primeiro, eu vou querer só idade do condutor maior que 18 e menor que 100, né, para a gente ter um intervalo aí para poder trabalhar, para não ter os valores atípicos, que é até estranho, né, que tenha idade menor que 18. Maior que 100 é até possível, mas menor que 18 não poderia. Ano do modelo que seja maior do que zero, porque os que são zero são os que não têm informação sobre o ano do modelo. Indenização, eu só vou pegar maiores do que zero, também para me ajudar aí na visualização dos dados. Sexo diferente de zero, então eu só vou pegar quando tiver informação sobre masculino e feminino. E valor salvado maior ou igual a zero. Eu acabei de pensar aqui que indenização igual a zero faz sentido, né? Que pode ser que a pessoa não tenha recebido indenização. Eu vou colocar então maior ou igual a zero. E aí eu vou executar aqui. E aí, executando isso aqui, eu vou fazer a cópia dos dados, né? Criar esse novo data frame df1 aqui, que ele vai executar essas limpezas. E aí, o meu conjunto de dados ficou com 3.171 linhas. Olha, eu tenho várias coisas executadas aqui para baixo. Então, o que eu vou fazer é executar após, que aí ele vai executando e aí eu vou explicando aqui para vocês o que foi feito. Bem, o primeiro gráfico aqui que eu vou fazer é um histograma com variáveis numéricas, né? Que a gente consegue fazer histograma para variáveis numéricas. E eu escolhi ano modelo, que a princípio é uma variável discreta, né? Mas tudo bem, vou considerar aqui como se fosse uma variável contínua para fazer esse histograma. Então eu vejo aqui, ó, no eixo X, que eu tenho ano modelo de 1950 até 2020, né, que os dados são de 2020. E a contagem aqui com 10 elevado a 6, então está na casa dos milhões. Então o máximo aqui 3 milhões e alguma coisa. Então o que eu vejo aqui? Que a maioria dos automóveis são de 90 e alguma coisa para frente. Tem alguns valores aqui, mas nem dá para ver de tão poucos que são. Então o que eu fiz? Primeiro, eu pedi o distplot, né? Aqui eu pedi o istplot. Ai, deu algum probleminha aqui. Deixa eu rodar de novo. Pedi para ele executar tudo. O istplot e o distplot, eles vão fazer mais ou menos a mesma coisa, que vai ser o histograma. A gente quer a distribuição dos valores da variável. Então vamos lá, vamos aguardar aqui. Então eu pedi aqui o distplot, que é como um histograma, né? Dá na mesma aqui para o Seaborn. Então eu coloquei que o conjunto de dados é o df1 e a minha variável x é ano modelo. Aqui eu defini que eu queria 5 colunas, né? 5 bins, que ele chama esse número de colunas que eu tenho. Aqui eu não coloquei. Eu coloquei qual que é o conjunto de dados, a variável x, e eu disse que ela sim é do tipo discreta, uma variável discreta.
Então eu obtive aqui uma distribuição dos valores. Então ele fez automaticamente aqui, acho que uma coluna para cada ano, né? Ele tentou fazer isso. E aí eu tenho uma distribuição dos valores aqui mais visível. E aí dá para ver que a maioria dos valores, né, de ano do modelo está acima de 2.000. Então aqui embaixo o que eu fiz foi selecionar apenas os modelos acima de 2.000. Então, ao invés de pegar todos os anos, né, de carros, o que eu fiz foi selecionar só os que eram acima de 2.000. Então, todo o meu conjunto de dados vai ficar restrito a automóveis de 2.000 para cá, que o ano do modelo era 2.000 para cá. Então, eu fiz essa alteração aqui no DF1. Fiz essa seleção aqui que eu poderia ter usado o query também, igual eu fiz acima. Então, eu pedi o distplot, né? Igual eu fiz aqui em cima, só que agora com essa restrição. E aí eu vejo a distribuição dos anos aqui de 2000 até 2020. Então eu tenho a maior parte dos automóveis aqui, ó, entre 2014, alguma coisa assim, depois dá uma queda, e aí parece que 2018, 2017 são a maioria dos modelos que a gente tem. Certo. Outra variável que eu peguei, numérica, foi indenização, que eu pedi 10 colunas, mas ficou desse jeito aqui. Por quê? Porque a maioria está nesse primeiro intervalo, 0,1 vezes 1 milhão. Então, vai ser 100 mil, certo? Até 100 mil. E aqui a contagem, a maioria, né? 3 milhões. Mais de 3 milhões dos sinistros estão em valores de indenização de 0 até 100 mil, que faz sentido também, né? Então, esse histograma aqui não nos ajudou muito. O que a gente poderia fazer era, talvez, selecionar valores, né? Tipo, eu quero só indenizações entre 0 e 10 mil e ver como é que fica a distribuição. Mas como aqui o foco é o gráfico, então vamos deixar assim por enquanto. Fiz também o histograma, plot da variável idade, pedindo 10 colunas. E aí, a variável idade está aqui a distribuição, né? A gente tem uma distribuição dos valores aqui com a maioria entre 40 e 50 anos, né? 35 e 50 e poucos anos, a maioria dos condutores que tiveram sinistros. Então, a única opção diferente aqui que eu coloquei foi esse número de colunas, né? Que eu defini aqui. Entrando em variáveis categóricas, para eu fazer o gráfico de colunas, tem algumas opções aqui. Uma das opções é usar o catplot, que aí eu defino qual que é a minha variável x, estou definindo que eu quero do tipo contagem, e aqui eu já defini a cor, eu falei que eu quero verde. Então, o que ele mostrou para mim? A contagem, né, do número de sinistros que tem no conjunto de dados depois daquela filtragem que a gente fez, do sexo masculino e do sexo feminino. Então, tem mais, né, que é 1,6 vezes 10 a sexta, então, mais de 1,6 milhões de sinistros do sexo masculino e pouco mais de 1,4 milhões do sexo feminino. Então, tem um pouco mais do sexo masculino. Aqui eu já incluí uma opção que é para a gente fazer algumas coisas diferentes aqui com o nosso gráfico. Então, vejo que ao invés de usar diretamente, igual eu fiz aqui, SNS, que é o Seaborn, ponto, a função que eu quero, eu usei isso, só que eu salvei no objeto G. E depois, a partir desse objeto G, eu posso definir parâmetros dele. E aí, isso permite que a gente tenha flexibilidade no nosso gráfico. Eu só fiz uma coisa aqui, né? Então, eu fiz um gráfico em que eu defini o eixo X como ano modelo, e eu defini que a cor vai ser dividida por sexo. Também eu quero um gráfico de contagem, um gráfico de colunas. E eu defini que o meu eixo X, eu quero que o nome da fonte seja, tenha uma rotação de 90 graus, para eu poder ver melhor esses números aqui, porque se eles ficarem na horizontal, vai ficar muito confuso. E aí fica a dica para vocês. Se vocês forem procurar qualquer coisa no Google, no Stack Overflow, sobre o Seaborn, vocês vão encontrar. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, Seaborn, Python
Talvez é bom fazer a consulta em inglês, porque ajuda bastante. Bear plot, font, e aí eu peço que fique de forma vertical. Aí, ó, a primeira resposta que ele me deu é como rodar, né, os rótulos num gráfico de colunas no Seaborn, né, e alguém pedindo exatamente isso. Aí tem 5 respostas, aí elas são votadas aqui de acordo com a popularidade, o quanto que é boa. Aí a gente pode pegar uma dessas aqui e testar. Então aqui, ó, essa aqui inclusive é a que eu usei, né? Foi a que eu usei? Não, eu usei Tick Params. Mas tem várias opções assim que a gente pode utilizar. Então, Stack Overflow e outros fóruns podem ajudar muito a gente nisso, né? E o próprio Google, assim, eu faço a pergunta no Google e eu consigo ter vários sites que podem dar esses códigos aí pra gente. Então é isso, olha, esse gráfico aqui, o que ele diz? Ele dá a distribuição por ano, que é mais ou menos o que a gente fez aqui, só que eu incluí a informação do sexo. Então eu queria saber qual o número de sinistros que eu tenho em cada ano dividido por sexo. Então parece ter uma distribuição assim bem equivalente, assim, sempre condutor masculino é um pouco maior que feminino para todos os anos de modelo aqui, né? Então parece seguir essa tendência mesmo, não tem nenhum que tem mais feminino do que masculino, por exemplo. Então dá para fazer bastante coisa aqui, né? Basta a gente mudar a variável aqui que vai ser a cor diferente. Olha esse que interessante. Eu também usei essa função, né, para colocar o eixo X de forma vertical, né? Usei o mesmo comando do de cima. E aí a minha variável no eixo Y eu escolhi como sexo, então vou dividir pelo sexo. E a cor vai ser a causa do sinistro. Quero contagem também. E eu incluí a informação de cor, paleta. Eu acho que eu deixei aqui embaixo para vocês as paletas, o link. Aí depois vocês podem procurar aqui. Ah, eu já posso mostrar aqui onde que tá. Né? Dado que tem todos aqui, eu posso inclusive colocar aqui mais para cima, ó, tá aqui. Então o que eu vou fazer é passar daqui para o primeiro lugar que ela aparece. Então a primeira vez que eu usei foi aqui. Então vou colocar aqui as paletas que a gente tem do Seaborn. Então a gente tem muita opção de cores aqui, ó, que ele vai mostrando alguns exemplos de como que são essas paletas. Então dá as opções aqui pra gente de qual que a gente pode usar. Ele fala aqui qual que é o HLS, como que ela funciona, quais são as cores que a gente tem. Então, assim, é bem legal. Tipo essa macro aqui eu usei também, que são essas cores aqui de azul e verde, bem bonita. Então, opções não faltam, né, para a gente poder deixar nossos gráficos mais interessantes. Então, voltando aqui, eu tenho uma variável, um gráfico de colunas, na verdade barras, né, horizontal, e aí está dividido a cor pela causa do sinistro e por sexo. Então, o que que a gente tem aqui? Para o sexo masculino, a causa mais comum é outros. Para o sexo feminino, é assistência 24 horas. Para o sexo masculino, o segundo lugar é assistência, e para o sexo feminino, o segundo lugar é outros, que eu não sei bem o que que é. Em terceiro lugar, para os dois sexos, aparece colisão parcial. E depois, roubo. Então, assim, dá uma visão bacana, né, da divisão aí por sexo e por causa. Então, a gente pode ir incluindo, usando diferentes variáveis para poder construir o nosso gráfico. Aqui eu coloquei, ó, um gráfico em que eu tenho no eixo X o valor da indenização, no eixo Y a causa do sinistro e dividido pelo sexo. Essas barrinhas aqui, elas são intervalo de confiança aqui do erro. Então,
por enquanto eu vou desconsiderar, não vou aplicar isso, não vou explicar isso não. Olha a diferença dessa informação para essa. O que que eu tenho no eixo X? Aqui é o número de sinistros. Então a gente viu, né, que o número de sinistros, por exemplo, para o sexo feminino, mais comum assistência 24 horas. Nesse gráfico aqui, no eixo X, eu coloquei o valor da indenização. Assistência 24 horas deu praticamente zero para os dois, porque assistência 24 horas não gera valor de indenização. O que que gera maior valor de indenização? Colisão, indenização integral, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Depois eu tenho aqui roubo, furto, né, que aparece parecido para os dois. E para incêndio, aconteceu mais no sexo masculino do que no feminino. Sempre a gente vai ter esse problema que tem mais sinistros no sexo masculino. Então a gente poderia normalizar isso, né? Mas vamos deixar assim por contagem mesmo, né? Furto aqui, os dois são parecidos, roubo um pouco mais masculino. Então é interessante essa comparação aqui, né? Levando em conta a contagem e levando em conta outra variável, por exemplo, o valor de indenização. Aqui, ó, que eu comentei com vocês dessa barrinha, né, que a gente pode tirar, basta a gente colocar essa barra de erro aqui como known, para não aparecer. Aí o nosso gráfico fica dessa forma aqui. Uma coisa que eu quis fazer foi usar a função group by para saber o número de ocorrências de cada causa de sinistro dividido por sexo. Que na verdade é esse gráfico aqui, né? Não. É esse gráfico aqui da contagem, esse aqui. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Qual o número de ocorrências para assistência 24 horas no sexo feminino e no sexo masculino, né? Bem parecido. Colisão, indenização integral para os dois sexos. Então, no sexo masculino, bem maior. Colisão parcial, então, sexo masculino bem maior. Então, olha que interessante, assistência 24 horas, os valores absolutos dos dois sexos foi muito parecido. Só que no caso das mulheres, proporcionalmente, né, valor relativo desse número aqui é muito alto. E no caso do sexo masculino, o valor relativo desse aqui vai ser menor porque outros têm uma contagem maior. Então, por isso que a barra aqui do sexo masculino foi maior para outros, né? Porque daí ele vai levar em conta o total aqui dessa coluna, né? Do sexo masculino. Então essas coisas a gente tem que ficar atento na hora de avaliar. Aqui eu só mostrei como é que a gente pode fazer um box plot levando em conta duas variáveis. Então eu coloquei aqui dividido pelo sexo e no eixo Y eu coloquei o ano modelo. Então, dá para ver aqui que a distribuição nos dois sexos é muito parecida, né? Que a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil e terceiro quartil, bem parecido. E aqui os outliers, né? Que são esses valores que acabaram os modelos mais antigos são outliers, porque os mais comuns estão aqui em torno de 2015, né? E aí a distribuição dos dois deu muito parecida. Aqui eu tenho um box plot mais complicado, né? Que eu coloquei no eixo X o tipo de cobertura, no eixo Y a idade e a cor sexo, né, definindo pelo sexo. E eu usei aquela paleta Mako que eu comentei com vocês e eu rodei aqui o rótulo do eixo X para me ajudar a visualizar. Então olha só, olhando aqui em relação ao sexo, não dá muita diferença, né, de um para o outro. A idade, porque a gente está olhando no eixo X, no eixo Y a idade. O que dá talvez um pouco mais de diferença aqui entre os dois é para o incêndio, né? Que para o sexo masculino a idade é um pouquinho maior do que para o sexo feminino. Mas nas outras está bem parecida. Inclusive não tem muita diferença na idade do condutor aqui em relação ao tipo de cobertura, né? E aqui a gente tem os outliers. Mas talvez daria para dizer aqui que incêndio e roubo, indenização integral, colisão e roubo são os tipos de cobertura aqui para a idade de condutor menor, né? Mas realmente assim, a diferença é bem pequena entre elas. Agora a gente entra em correlações entre as variáveis, que a gente vê como é que as variáveis numéricas se associam
par a par. Eu coloquei aqui, ó, df1.core, que aí vai me dar as correlações entre todas as variáveis numéricas, por isso que eu coloquei aqui para só fazer das numéricas, né? Que é isso que a gente quer, né? Correlação é isso. Só que essa matriz aqui ficou muito grande e ela leva em conta outras variáveis que não nos interessam calcular correlação. Item, por exemplo, data de nascimento, CEP, porque essas coisas a gente não quer saber a correlação, tipo a data de nascimento, a gente já calculou a idade, né? O CEP não é uma variável numérica realmente, né? Para a gente poder calcular. Então, o que eu fiz foi, primeiro, pedir a função lock aqui para separar só as variáveis que me interessavam calcular a correlação. Então, eu pedi da indenização, valor salvado, valor do ressarcimento e idade. Essas que eu estava interessada em saber. Talvez ano modelo seria interessante também, só que ano modelo a gente tem poucos valores e eles são discretos, né? Aí eu pedi dessas. Ficou dessa forma. Se eu quisesse incluir ano modelo, eu colocaria aqui. Ano modelo, para calcular essa correlação também. Aqui, ó, ano modelo. Então, olhando aqui, ó, ano modelo não está correlacionado com praticamente nenhuma. Na verdade, as correlações são bem baixas, né? A um pouco mais alta que a gente tem aqui é entre valor salvado e indenização. Tá. Eu consigo fazer esse heatmap aqui, que talvez seja um pouco mais visual do que esses valores. Então, de novo, né, se eu quiser incluir aqui informação de ano modelo, eu posso incluir aqui também, no meu mapa de calor, né, heatmap. Então, vou fazer, né, usando essas correlações. E aí, o padrão do Seaborn são essas cores aqui. No eixo, na diagonal, eu sempre vou ter o valor 1, né, que é da variável com ela mesma, tipo ano modelo com ano modelo, indenização com indenização, então é tudo 1. E aí, quanto mais escuro, mais próximo de 0, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa vinho, que é o valor que a gente viu que deu 0,36, é um valor aqui relativamente baixo, mas é o valor mais alto de correlação que a gente tem para esse conjunto de dados. Como eu comentei no início, esse é um conjunto de dados que tem poucos valores numéricos, né? Quantitativos contínuos, para a gente poder fazer essas análises desse tipo, correlação, por exemplo. Então, ele não dá muita margem aqui para a gente fazer esse tipo de cálculo. Então, o que eu fiquei interessada em saber? Já que essas variáveis, valor salvado e indenização, é a que deu correlação mais alta, eu pedi o diagrama de dispersão, né? Porque eu esperava mais ou menos uma reta crescente na diagonal aqui. E é mais ou menos isso que aconteceu, né? Então eu pedi aqui scatterplot, qual que é a variável x e y, né? Valor salvado e indenização. Aqui, ó, eu defini usando o matplotlib que eu queria uma figura de tamanho 10 por 5. Eu que defini. Eu poderia deixar o padrão aqui, mas aí eu quis 10 por 5. E aí eu tenho aqui muitos valores de indenização iguais a zero, e muitos valores salvados também iguais a zero. E aí, aqui no meio, eu tenho essa nuvem de pontos aqui, em que cada ponto é um valor de sinistro com valor salvado e indenização. Por exemplo, esse ponto aqui é um sinistro que deu valor salvado muito alto e valor de indenização muito alto, né? 800 mil. Esse aqui também, um valor alto de valor salvado, um valor relativamente alto de indenização. Esses pontos aqui, ó, valor baixo, valor salvado, valor alto de valor baixo de indenização. Esse aqui deu um valor salvado alto, mas um valor de indenização baixo. Então a gente tem essa ideia assim, né, de como que os pontos estão dispersos. Eu fiz aqui o mesmo gráfico, vejam que aqui eu não defini o tamanho da figura, então o padrão foi um quadradinho aqui. E eu pedi para diferenciar pela cor, sexo masculino e feminino. E aí eu usei a paleta Mako também. Então o masculino vai ser o azul escuro e o feminino essa cor turquesa aqui, porque eu queria ver se tinha alguma diferença
Mas não deu para ver muita coisa não, né? Só deu para ver que esse valor super alto aqui, né, que parece um outlier, é do sexo masculino, mas tem um outlier aqui feminino também, né? Com valores altos. Então a gente consegue dividir aqui por qualquer variável categórica que a gente queira, né? Ao invés de sexo, a gente poderia usar uma outra variável categórica aqui. Mais relações entre as variáveis, né? Outro diagrama de dispersão aqui que eu fiz do ano modelo e indenização. Ano modelo, como eu falei, é uma variável discreta. Então, por isso que a gente tem esses saltos aqui, né? Porque eu não tenho valores intermediários de um ano para o outro. Então, eu vou ter esse diagrama de dispersão um pouco esquisito aqui, mas o que parece, né? Que os modelos mais recentes tendem a ter indenização mais alta? Mais ou menos, né? Porque a gente viu que ano modelo e indenização, a correlação foi baixa, né? Ano modelo e indenização foi 0,07, foi bem baixa. Mas é porque a gente tem esses valores de indenização baixíssimos aqui, né? Então não parece ter correlação entre ano do modelo e o valor da indenização. Eu pedi também duas variáveis que têm baixo valor de correlação, que é a idade e indenização, né, que deu um valor bem baixo também de correlação. Então parece que não tem, né? A idade do condutor e indenização não estão associadas. Quanto mais novo o condutor, maior a indenização, ou quanto mais velho o condutor, maior a indenização. Então não tem nada, eu tenho uma nuvem aqui que não dá para a gente dizer muita coisa. Uma coisa que eu fiquei curiosa em saber era por mês, né? O que acontece por mês? Qual que é o mês mais comum? Acho que essa pergunta está mal formulada, né? Se a gente quiser saber qual o mês, então se quisermos saber qual o mês mais comum para ocorrer, não, na verdade eu quero saber para aquele ano, né? Qual foi o mês em que mais ocorreu sinistro? Ocorreram sinistros. Então é isso que eu quero saber, na verdade. Então o que eu fiz foi, eu tenho uma variável que é a data de aviso do sinistro. Eu transformei ela para data, né? Para aquele formato data que tem dia, mês e ano. E aí eu peguei o mês e salvei na coluna mês do aviso e o ano eu transformei na coluna ano aviso. E depois eu transformei as duas para inteiro e depois eu apaguei os valores faltantes. Só para vocês verem aqui como é que ficou mais ou menos o conjunto de dados. Então, ó, mês de aviso, porque ele transformou aqui a data de aviso para o formato data. Então, ele foi avisado em outubro de 2020. Então, mês de aviso 10, ano do aviso 2020. Então, foi isso que ele fez. Vou tirar aqui. E aí, eu pedi um gráfico de colunas para o meu conjunto de dados, usando esse mês do aviso como o eixo X e só pedi a cor aqui laranja. E aí, eu tentei ver, eu acho que esse conjunto de dados é para o segundo semestre de 2020. Então, não sei por que aconteceram essas ocorrências aqui, em janeiro, fevereiro, junho. Mas olha, o número de ocorrências foi aumentando, né, com o passar do semestre. Não sei se realmente aconteceu alguma coisa, né, de deixar para notificar só no final do ano, não sei. Mas de acordo com esses dados aqui, parece que dezembro foi quando aconteceram mais ocorrências de sinistro. Bem, então eu queria mostrar, sim, né, várias ideias de gráficos para variáveis qualitativas e quantitativas, mas fiquem à vontade aqui para explorar tudo que é possível fazer com o Seaborn. Então dá para fazer muita coisa interessante, dá para gerar muitos gráficos interessantes. Esse aqui é só uma ideia inicial. Então continuem explorando aí os gráficos do Seaborn e o Matplotlib. E até o próximo vídeo.